Gustavo Uribe, pelo que você está ouvindo então por aí, você entregar cargos de segundo escalão para o Centrão, no caso o governo federal, tá? Entregar esses cargos de segundo escalão para o Centrão, essa entrega será suficiente para saciar o apetite desses partidos? A fome do Centrão não acaba nunca. É sempre importante ressaltar, e a gente viu em vários governos que o Centrão sempre quer mais. Mas a questão é que hoje a Caixa Econômica Federal é mais importante, tem mais recursos e um capital político maior, uma espécie de vitrine, do que alguns ministérios que não têm um grande orçamento para entrega de obras. A gente tem que lembrar que a Caixa Econômica Federal é a responsável pelo pagamento do FGTS, é a responsável, por exemplo, pelo pagamento do Bolsa Família, do parcelamento do Minha Casa Minha Vida. Então, é uma mina de ouro. E para o Centrão, principalmente para o PP, o Partido Progressista, é melhor ter a Caixa Econômica Federal do que ter um ministério com pouca ascendência sobre o orçamento da União. Eu dou exemplos, ciência e tecnologia, por exemplo, o Ministério da Gestão, que se falou muito ontem da possibilidade do PP ir para a gestão, mas no Palácio do Planalto já me negaram. O que aconteceu é que o Palácio do Planalto, a fim de agradar o bloco do Centrão para aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, criou muita expectativa. E agora está pagando essa expectativa. Então a gente vê muito balão de ensaio saindo, alguns deles, claro, são cargos que o Centrão quer ocupar. Outros é o próprio Palácio do Planalto. Eu sempre lembro dos 2 primeiros mandatos de Lula. Nós tínhamos o Gilberto Carvalho, que era um aliado de primeira hora de Lula. Muitas vezes, quando se queria testar com a opinião pública alguma medida, Gilberto Carvalho descia, falava com um grupo de jornalistas, lançava o balão de ensaio, era publicado. Se a repercussão era positiva, lançava-se a medida. Se a repercussão era negativa, depois falavam, não, imagina, o governo federal nunca pensou nessa iniciativa. Então é também um teste, um exercício de teste para saber quem realmente vai ocupar cada cargo. O que a gente tem no cenário atual? A conversa de Lula a conversa de Lula com Lira é decisiva. É saber exatamente qual é o espaço que Lira quer ocupar. Como disse a Larissa agora há pouco, é uma questão do PP hoje de segundo escalão. E a gente traz 2 cenários. A Caixa Econômica Federal com Margarete Coelho, que é o nome de Ciro Nogueira e de Arthur Lira, está hoje como diretora do Sebrae. E depois o nome da Virgínia Veloso, mãe de Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, que poderia estar ocupando então a Funasa. Isso para o PP já seria suficiente. Fica o Republicanos com Silvio Costa Filho. A questão de Silvio Costa Filho é um pouco mais confortável para Lula, porque o pai dele era líder do governo Dilma Rousseff e defendeu Dilma Rousseff a ferro e fogo durante o impeachment. Então pode ser considerado uma indicação pessoal. A questão agora é saber para onde. Para onde quer ir Silvio Costa Filho? Esporte. Esporte é um ministério muito importante para os Republicanos, porque o Republicanos é ligado à Igreja Universal e muitas das pautas sociais, construção de quadras, investimentos, por exemplo, em formação de atletas, isso é muito importante para a política da Igreja. Por isso que é a mina de ouro, é o que quer o Republicanos. A questão agora é a Ana Moser, se fica ruim ou não. Dar para a Ana Moser, por exemplo, uma espécie de nova agência para cuidar das Olimpíadas de 2024 seria uma solução ou não? Então é isso que Lula tem de definir nessa conversa olho no olho, como ele próprio diz.